Cadastro de membros. Para cadastrar os membros, nós precisamos observar esses seguintes botões aqui: grupo, ministério e cargo. O grupo precisa ser colocado caso tenha na igreja. O que é um grupo? É algo informal que cresce dentro da igreja. Por exemplo, um grupo familiar, pode ser um grupo pequeno, grupo de jovens, ou seja, algum grupo que vocês precisam dar mais atenção. Vamos colocar aqui, grupo de jovens. E o nome do responsável por esse grupo. Vamos colocar aqui, Pastor José. Salve. Se for necessário ver quantos grupos já estão cadastrados, nós podemos clicar aqui em pesquisar e ir aqui na lupa. No caso aqui, eu já tenho 2 grupos cadastrados: grupo de jovens e grupo familiar. Ministério. Ministério, eles são os departamentos da igreja. Pode ser louvor, oração, escolinha, né? As missões, ou seja, os departamentos de cada igreja. Vamos colocar aqui como exemplo, Ministério de Missões. Escrever, missões. Responsável vai ser Pastor Paulo. Salve. Quando for necessário pesquisar, mais uma vez, clica aqui em pesquisa, na lupinha, vai aparecer os ministérios. No caso aqui eu já tenho Ministério de Casais, Escolinhas, Louvor, Missões, Oração e Ministério da Palavra. Cargo. A descrição de cargo são as atividades exercidas dentro da igreja. Por exemplo, se é um pastor, se é um diácono, se é um cantor, ou seja, o que a pessoa desenvolve na igreja. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Aqui, ó. No nosso caso, eu já coloquei músico, cantor, pastor, bispo, diácono, entre outros. É necessário cadastrar os grupos de cargos, ministério e grupo antes de começar a cadastrar os membros. Vamos aqui. Essa aqui é a tela de cadastro de membros. As partes em vermelho são as partes obrigatórias. Celular não pode deixar de ter com DDD antes. O nome completo, no caso, vou colocar o meu nome aqui. Sexo e o nome da igreja. Esses são os 4 dados obrigatórios. O restante dos dados aqui vai caber a cada igreja se é necessário ou não. Se é interessante ter esses dados ou não. No sistema não obriga a colocar. É possível também colocar nesse espaço aqui a foto do membro. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Escolher. Este aqui sou eu. Arquivo salvo com sucesso. Observa que essa foto ela ficou faltando um pedaço aqui, ó. Porque essa foto aqui ela é retangular. O ideal é que seja fotos em formato quadrado. Deixa eu mostrar aqui o outro exemplo de foto aqui, que vai ficar melhor. Arquivo salvo, tá vendo aqui que já apareceu a foto toda. Salva. Agora, percebam que ficou totalmente em branco. Isso aqui por quê? É para continuar colocando dados de outros membros que precisam ser cadastrados. Se precisar alterar algum dado daquele que ficou, entra aqui em pesquisar, venha na lupa. Opa, viram aqui que apareceu uma mensagem em vermelho. Significa que ele não tem como pesquisar porque não tem uma referência. Então eu preciso colocar um nome, tipo o meu, André.
Aí eu pesquiso. Vamos ver quantas vezes que apareceu o André. Vejam que aqui tem 3 vezes inscritos, cadastros em nome de André. Perceba o número de matrícula. Cada vez que é gerado um cadastro, tem um número de matrícula diferente. Observe também que aqui pode ser colocado se é um membro ativo ou inativo. Se nós clicarmos aqui em cima, nós vamos ter acesso a todos os dados e aqui pode ser colocado as outras informações. Por exemplo, CPF, como exemplo. Percebam que, como o cadastro já existe, a função salvar está desativada. A função que aparece aqui é a função alterar. Porque cadastro já existente é alterado. Cadastro novo é salvo. Vamos lá, salvar. Pronto, está salvo. Cadastro realizado com sucesso. Aqui no cadastro de membros, deixa eu voltar lá no membro. Vou achar o meu novamente, o de número 6, que era o último, dados eclesiásticos. Esse campo aqui serve para saber se a pessoa é batizada ou não, qual que foi a data da conversão, data do batismo, se é um dizimista ou não, qual o ministério que esse membro trabalha, qual que é o cargo que ele ocupa no ministério. Por exemplo, ele é do Ministério de Louvor. Clica aqui, escreve louvor. Já apareceu aqui, marca louvor. E ele é o cargo, ele é um músico no Ministério de Louvor. Ok, vê aqui, achou o músico, marcou. Aqui no mais, nós colocamos, pronto, já está cadastrado. Se tiver mais de um ministério que ele participa e mais de um cargo, nós podemos estar colocando também. Aí entra aqui, louvor. Vamos colocar que ele é do grupo também de oração, do Ministério de Oração. Oração. E aqui no Ministério de Oração, o cargo ele é o diácono. Marcou. Feito isso, nós vamos aqui em alterar. Dados adicionais, se a igreja julgar necessário, como nome do pai, mãe, data de casamento, nome do cônjuge e a igreja de casamento.